Muito bem, kids! Hoje vamos mais um episódio do nosso jogo que estamos construindo e hoje vamos fazer alguns botõezinhos, brincar com variáveis, vamos escolher qual operação que vai ser o nosso quiz, mais, menos, multiplicação ou divisão. Então vamos colocar uma lógica dentro do Scratch que aí sim, o nosso jogo quando começar, a gente vai definir qual operação. Além disso, vamos ter que adicionar um cenário, pois vai ser a nossa tela inicial do jogo. Então, sem mais delongas, não se esqueçam, curta, compartilhem esse jogo, se inscrevam e agora vamos para o Scratch. Muito bem, pessoal, então agora a gente está aqui no nosso joguinho. E a primeira coisa, que vamos fazer, veja bem, isso aqui é a programação do nosso cat, que é o aluno. E aqui a gente tem um cenário. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, lembra? É o que a gente quer. A gente precisa pensar nisso antes de sair programando. O que eu quero aqui é ter uma tela inicial do meu jogo. E nessa tela vai ter as opções para eu selecionar se eu quero fazer o quiz de matemática somando, multiplicando, dividindo ou subtraindo, as 4 operações básicas. E aí, dependendo do que eu escolher, as contas vão ser respectivas a isso. Vão ser de mais, menos, dividido ou multiplicação, certo? Então, vamos aqui, primeiro de tudo, escolher um cenário. Ah, qual cenário, professor? Você que escolhe. Vamos ver aqui. Deixa-me ver, Eu vou tentar selecionar um cenário que eu acho que faz sentido para mim relacionado à aula. Vamos ver aqui, Tem vários cenários no Scratch. Inclusive, você pode importar aqui uma imagem sua. Mas eu vou escolher. Cadê? Tem um. Ah, este aqui, How. Olha só que legal. Então eu vou fazer este com o how. Vamos aqui esconder o nosso cat. Essas variáveis aqui, é pontos e tempo. Quero esconder também. Muito bem. Vamos lá. Agora, o que a gente precisa, A gente está aqui, veja bem. Nessa sala vai ser essa inicial e eu quero colocar as 4 opções. Ou seja, eu vou ter que trabalhar com botões aqui, Eu vou selecionar botões e dependendo de qual botão eu selecionar, vai ser uma operação matemática. Então o que a gente pode fazer aqui é adicionar. Vamos ver se a gente tem um ator que represente as nossas operações. Poderia usar esse button aqui. É que ele pisca, Não, ele tem outras fantasias, Mas poderíamos usar esse button aqui para fazer a multiplicação. Se a gente tiver um para cada operação matemática, nem precisamos criar. Deixa-me ver. São muitos. Bom, a gente podia usar esse pedal aqui, combinar com alguma bolinha para fazer a divisão e depois, inclusive, fazer a soma com ele. Vamos lá. Mas a gente não tem mais nada, Bom, vamos fazer o seguinte, até para ficar um pouquinho mais divertido e customizado, vamos nós mesmos criar o nosso jogador. Então vamos aqui em selecione um ator e você vai colocar em pintar um jogador. Muito bem, agora a gente vai conseguir aqui pintar. Vocês não liguem para os meus dotes artísticos. Talvez não seja o melhor de todos, mas o importante é a gente fazer algo que a gente ache que fique legal. Na verdade, eu não vou usar este não, Vamos aqui onde está a borrachinha. Pagar a borrachinha, muito bem. Eu quero com quadradinhos. Vou fazer um quadradinho aqui. Eu vou colocar ele aqui no centro. Deixe-me ver. Se eu selecionar aqui, eu consigo copiar e colar um quadradinho. Por quê? Porque agora eu vou inverter ele aqui. Vejam bem. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Um pouquinho mais retinho. Acho que assim está melhor assim. Muito bem. Vamos selecionar. Vamos tentar selecionar os dois. Deixar um pouquinho mais baixo. Deixe-me voltar aqui. Nessa hora você deve estar falando: professor, mas ainda bem que você não está num curso de design, professor horroroso. Pode ser, amigo falafão. E agora vamos pintar. Deixa eu pensar. Que cor será que será legal a gente pintar aqui? Vamos ver se
esta cor é interessante. A gente pinta ele inteiro nessa cor, será? Não. Cor muito... cor meio não faz nada, né? Uma corzinha meio esquisita. Vamos ver esse amarelo. Esse aqui eu gostei, hein? Mas aqui... Bom, vamos... será amarelo? Você aí, qual a cor você vai colocar? Eu estou com uma dificuldade, mas vai ficar amarelo aqui para mim. E este aqui vai ser o meu ator da multiplicação. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar operação. E vamos ver, porque a gente poderia só mudar de fazer o mesmo ator e ir mudando, né, as fantasias. Mas não vou fazer assim. Então esse aqui vai ser o soma, ator da soma. Vamos duplicar este ator. E agora eu quero fazer o ator da subtração. Muito bem, kids. E a subtração nada mais é do que a gente subtrair, né, a outra parte da cor, da cruz. E vamos pintar em outra corzinha. Vamos ver aqui um rosa. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos só aqui, deixar aqui fantasia 1. Vamos colocar, né, soma. Soma. Quero colocar soma. E aqui eu quero colocar subtração. Muito bem, agora vamos duplicar este aqui, Veja bem, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Duplique a soma, vamos chamar de multiplicação. Fantasia aqui, multi. E agora, vejam bem esta habilidade que eu tenho. Vamos dar um giro completo aqui e mais um pouquinho. Muito bem! E agora a gente tem o nosso vezes, o sinalzinho de vezes que eu vou pintar de verde. Muito bem, mais aqui uma operação. Agora vamos duplicar a subtração e vamos chamá-la de divisão. Professor, eu fiz muito mais bonito que você. Muito bem, amigo Falafão, fico muito contente. Muito contente. Ctrl C, Ctrl V. E vamos colocar o outro mais baixo aqui. Muito bem, muito legal. Onde a gente vai pintar este de divisão? Vamos escolher aqui. A gente já tem um rosa, a gente já tem um verde, a gente já tem um amarelo, um azul. Muito bem, divisãozinha azul. Mas o meu deixei os nossos contornos diferentes. Muito bem, Falafão, que incrível, Falafão. Você é incrível. E aqui div, mas eu vou fazer desse jeito. Muito bem, já temos os nossos 4 atores. Agora, vamos aqui no nosso cenário. Vamos posicioná-los aonde a gente acha mais interessante. Então, mais, menos, multiplicação e divisão. Vamos aqui agora na tela cheia, vai ficar mais fácil da gente escolher essas posições. Não, aqui a gente não pode mexer, né? Então vamos voltar aqui. Quer saber? Eu vou deixar tudo na sequência, Eu vou deixar aqui, mais, menos, multiplica e divide. Muito bem, agora vamos ajustar aqui, nas posições, Posição deles de Y, eu quero que seja a mesma, então vamos colocar menos 130. X, vamos colocar menos 150. Aqui de novo, menos 130, porque, menos 130 não. Menos 130, vocês já sabem, isso aqui é um eixo, né, de coordenadas x e y, então a gente está definindo a posição deles aqui. Menos 65 não, vamos colocar menos 130, menos 130, vai ficar, não, vamos colocar menos 50, muito bem, menos 50 ficou legal. Aqui, vamos colocar em 45
e menos 130. Professor, eu mudei, não fiz assim. Muito bem, amigo Falafão, adoro sua proatividade, Falafão, mas a gente tem que entender que você pode fazer diferente de mim, Falafão, não tem problema nenhum, está tudo certo, tudo tranquilo, olha só onde eu deixei minhas operações. Muito bem, dito isso, a gente acabou neste momento, vamos voltar aqui para o código, de solucionar uma questão, que é esta dos nossos atores, dos nossos botões que vamos utilizar. Então, a primeira coisa que temos que fazer, isso vamos fazer no cenário, quando a bandeirinha for clicada, eu não quero mais, agora eu tenho dois cenários, eu preciso decidir para onde eu vou. Então, eu vou colocar aqui, ó, quando a bandeirinha for clicada, a gente vai em aparência e a gente muda para o cenário Hall. Então, ó, cliquei aqui, pum, Hall. Veja bem, não, cat não, vamos aqui, cat, não, quando o cat, já sei, então, ó, o gatilho do cat aqui que ele está utilizando é quando a bandeirinha for clicada, a gente vai mudar isso, a gente vai colocar uma mensagem de jogar, mas por enquanto, vamos aqui deixar ele só esconder. Então, olha, como que a gente vai fazer aqui para as contas mudarem? Então, vejam bem, ó, quando este ator for clicado, que a gente também vai mudar esse gatilho, este bloco aqui, ele vai mudar os números, tudo bem, e aí ele vai fazer uma pergunta. Então, isto aqui acontece sempre quando o jogo começa, nesse caso, quando a gente clica. Agora, a gente vai ter que fazer uma comparação. E como a gente pode fazer comparação? Existem algumas formas. Aqui, a gente vai fazer com variáveis, que é um conceito muito importante de programação. Então, quando a gente chegar neste bloquinho, o que o nosso computador vai fazer? Ele vai conferir o valor da variável soma, da variável multiplicação, da variável divisão, da variável subtração. E ele vai entrar no bloco na variável na qual estiver com valor positivo. Mas, professor, como vamos fazer os valores? Simples. Vejam bem, se a gente criar uma lógica que, quando a gente clicar no nosso mais, no nosso ator, ele muda a variável para 1 de soma. E aí, ele envia a mensagem jogar. Muito bem, mudou a variável, enviou a mensagem jogar. E aí, quando a gente recebe o jogar, ele vai conferir. Se soma for igual a 1, ele entra no bloco de contas de soma. Se divisão igual a 1, ele entra no bloco de contas de divisão. E aí, muda-se o jogo. Olha só que incrível! Vamos então montar as nossas variáveis que você vai entender como isso vai ser muito legal. Crie uma variável. Vou criar a variável soma. Agora mais uma variável subtração de subtração. Vamos lá, subtração. Vamos colocar inteiro aqui. Subtração. Vamos mais uma variável de divisão e mais uma variável de multiplicação. Muito bem. Não quero ver. Não, pode deixar elas aí por enquanto. Tudo bem? Tudo bem. Então agora a gente vai vir aqui e vai usar uma técnica que a gente já conhece. Primeiro de tudo, eventos. Quando o nosso Enter for clicado, a gente quer que ele vá para a posição que a gente definiu e a gente vai querer que ele, em aparência aqui, que ele mostre. Primeira coisa, começamos o jogo, queremos que ele mostre. Isso aqui no soma. E agora é o seguinte, quando em eventos este ator for clicado, a gente vai colocar o nosso efeito de botão. Lembra que a gente já fez isso em alguns jogos? Efeito de botão. Você não precisaria disso que eu vou fazer para a lógica, mas só para dar o efeito de botão. Então a gente vem aqui em movimento, não, em tamanho, ó. Mude menos 10 no tamanho. Vamos aqui em controle. Espere 0,2 segundos. Vamos ver se vai ficar bom assim. Aparência. Mude 10 no tamanho. E aí sim. O que aconteceu até agora aqui, ó? Vamos ver, vai. Vamos ver o que acontece, ó. Tum, só isso. Muito bem. Novamente, por favor, pare, Cat. Agora, o que a gente quer é o seguinte, transmitir a mensagem de jogar e mudar o valor da variável soma para 1. Então, a gente vem aqui em variáveis e a gente coloque mude
Poderia ser adicione também, tá? Depende da forma como você vai fazer. Mas aqui, ó, mude soma para 1. Mude soma para 1. E aí, a gente vem aqui em eventos e transmita. Transmita o quê? Nova mensagem. Start. Não, vamos lá aqui, ó. Jogar. Transmita jogar. Esse vai ser o nosso primeiro ponto. Então vamos de novo. Cliquei aqui, o cat vai aparecer como sempre. A hora que eu clicar aqui no meu mais, espera, ele fez a questão do movimento do botão e transmitiu a mensagem jogar. Professor, mas não aconteceu nada. Sim, porque a gente não definiu os gatilhos por jogar. A gente não falou o que acontece quando a gente coloca jogar. Mas vejam bem, vamos agora, ó, eu vou copiar, eu vou fazer primeiro para todos aqui, tá? Então, subtração, vou fazer a mesma coisa, só que aqui em vez de mudar a soma, ele vai mudar a subtração. Multiplicação, vou fazer a mesma coisa, só que em mudar soma, eu vou mudar multiplicação. Divisão, vou fazer a mesma coisa, só que vamos mudar aqui divisão. E precisamos aqui, ó, também, ó, colocar, no soma, né? Vá para a posição e mostre, ótimo. Então, quando for clicado, vá para a posição e mostre, cadê você? Mostre, muito bem, aqui eu vou fazer a mesma coisa, quando vá para a posição e mostre, vocês devem estar pensando, mas já sei, você está esquecendo de esconder. Muito bem, amigo Falafão, estou mesmo, você tem razão, Falafão, vou ter que voltar, olha só como é esse Falafão, vou ter que voltar todos esses 4 aqui agora, porque é o seguinte, depois que a gente fizer isso, o que a gente quer quando joga? A gente vai querer que mude de cenário, e neste cenário, que vai ser esse outro cenário aqui, né, vamos aqui em cenário, este sim vai ter o cat, este sim vai mostrar a pontuação, o tempo, mas neste cenário não tem esses atores. Então uma coisa muito importante que eu não fiz aqui é colocar que ele se esconda depois que ele transmitir esta mensagem. Então vamos lá. Epa, o que eu fiz aqui? Muito bem, esconda. E aqui a gente, não, mostre não, né, meu amigo? Esconda. E aqui foi esconda, muito bem. E a gente pode fazer essa mudança de cenário de várias formas. Pode fazer no botão ou pode simplesmente aqui colocar aqui, ó, quando receber jogar, a gente vem em aparência, mude para cenário theater, que é o teatro de lá. Muito bem. Agora, a gente tem um novo gatilho, que ele não é mais só quando a bandeirinha for clicada. Então, a gente tem que revisitar um pouco o nosso código para ver o que a gente tem que mudar. Então, aqui, a inicialização das nossas variáveis, não. Este aqui sim. A gente não quer que o tempo comece quando a bandeirinha for clicado mais, mas sim que o tempo comece quando eu receber jogar. Muito bem, então isso aqui é jogar, quando o cenário for clicado e aqui mudando os pontos. Só que, ó, vamos lembrar, ó, quando a gente aperta a bandeirinha aqui, a gente tem que mudar todos os pontos. Então, vamos aqui em variáveis, vamos às nossas 4 variáveis, todas as variáveis que vocês colocam no seu jogo, no seu programa, seja como você for programar, você vai ter que sempre definir o seu valor inicial, né? Você vai definir, senão ela vai mudar durante a sua execução e quando você começa de novo, ela não parte do mesmo ponto. Então, isso é muito importante. Então, soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, tudo bem. Quando eu clicar aqui, zerei tudo, voltei para cá. Falta só a gente ajustar o cat. Vamos lá. Primeiro de tudo no cat. Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho pequenininho para programar. Então, ó, não queremos mais que o cat apareça quando isso aconteça. A gente quer aqui que ele apareça não quando a bandeirinha for clicada, mas só quando receber jogar. Inclusive, quando a bandeirinha for clicada, a gente quer que o cat ele esconda. Muito bem. Agora é o seguinte, ó.
quando este ator for clicado. Não vai mais ser quando este ator for clicado. Quando a gente selecionar ali, já vai começar o jogo. Ah, mas poderia ainda ser... Poderia até, se eu quisesse continuar nessa dinâmica de ficar clicando no ator. Mas na última aula aqui a gente já viu que não fica muito legal, né? Então a gente vai mudar. Game Over a gente mudou para cá. A gente só tem que comparar aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar 4 blocos para ser mais fácil e não ficar muito comprido aqui. Então, ó, quando eu receber jogar, a gente vai fazer o quê? Uma comparação. A gente vai usar o quê? Um C, meus amigos. C, e vai vir aqui jogar todo este bloco que a gente já usava dentro do C. E a gente vai fazer 4 vezes esse bloco. A gente vai fazer C. Soma for 1, então vamos fazer a operação de soma. Se divisão for 1, a gente vai fazer a operação de divisão. E olhem bem, poucos parâmetros que vamos ter que modificar. Vamos aqui primeiro, então, em operadores e ver a igualdade. Então, vamos ver se alguma coisa é igual a 1. Qual é essa alguma coisa? Essa alguma coisa, justamente aqui, deixa eu colocar, vai ser as minhas variáveis soma. Porque aqui já é o bloco de soma, então vou manter. Vejam bem. Então, quando ele receber jogar, mudou de tela, cat apareceu, vai começar o cronômetro. Aqui, ó, se soma for igual a 1, ele vai fazer exatamente o que já acontecia. Vejam bem, só que aqui está num ponto que a gente tem que colocar um loop, certo? Um loop, porque senão ele vai executar só uma vez, né? Ele vai executar tudo isso daqui, vai acabar e não vai executar de novo. Então, a gente pode pôr um loop aqui neste ponto. Depois a gente pode testar algumas coisas aqui. Vamos lá. Sempre. Eu vou pôr aqui, ó, no loop. Muito bem. Então, sempre mude o número para 1. Depois ele vai executar aqui. Depois aqui. Depois aqui. Depois aqui. E volta para cá de novo. Então, ele vai ficar reexecutando tudo isso que a gente está colocando, que a gente já fez aqui. Então, vai ser uma pergunta atrás da outra até o tempo acabar. Muito bem. Agora, o que eu preciso fazer é o seguinte, eu só preciso duplicar estes blocos para as outras operações. Então, eu vou colocar aqui mais um, eu vou colocar aqui mais um, e eu vou colocar aqui mais um. Ah, mas ficou muito comprido. Tem razão. Eu não gosto muito quando ele fica muito para os lados assim. Eu vou colocar ele aqui um pouquinho mais para baixo. Ah, mas professor, justo agora tinha que fazer isso. Deixando a aula mais demorada. Né, Falafão, cada um tem seus toques, né? E eu tenho os meus. Eu não sou um ser humano perfeito. Mas eu ia ficar um pouco incomodado de programar com ele ali. Muito bem, kids. Agora vamos lá. Esse aqui é o nosso bloco de soma. Vamos colocar aqui este bloco para ser o bloco de subtração. Muito bem. Agora, se a subtração for igual a 1, subtração vai ser igual a 1, o resto vai ser igual a 0, então ele não vai entrar nesse bloco de soma, por exemplo. Eu vou querer aqui, a gente não está mexendo ainda com dificuldade. Então, eu vou querer aqui deixar aqui de 0 a 1, vou mudar nada. Nada não, né, Falafão? Aqui, ó, não pode ser mais. Aqui agora tem que ser menos. Menos. Venha para cá. Venha para cá. Aí mudar mais o que? Mais nada. É só isso, é só essa única operação aqui, porque ele vai fazer uma pergunta com 2 números e ele só vai dar certo se a gente fizer a resposta igual a exatamente essa operação que a gente colocou. Então é aqui que... Ah, mas professor, tá ficando fácil. Nunca falei que ia ser muito difícil. Sempre falei? Não falei, amigos. Então vamos lá. Aqui não é mais soma. Aqui eu vou colocar divisão. E neste ponto aqui, a mesma coisa, grandes amigos. Vamos colocar aqui a operação de divisão. Então veja, ó, estamos fazendo a mesma coisa. Se divisão for igual a 1, ele vai escolher um número aleatório, outro número aleatório. Ele vai me perguntar qual é a soma desse... Viram como é bom ler? Viram como é bom ler? Ele vai me perguntar qual é o valor da soma, mas não é soma. Falafão, você estava certo. Pontos para a Grifinória. Divisão, muito bem. Senão ele ia falar soma, ia fazer a soma, nunca ia acertar. Meu Deus, e aqui não é soma, aqui é subtração. Neném, né?
Muito bem, sempre importante. Eu fiz de propósito isso, né? Vou falar que fiz de propósito para vocês não me julgarem. E aqui eu vou colocar a multiplicação dos dois números. Gente, é muito normal essas coisas acontecerem, né? Você está construindo, aí você muda, aí você vai testar, não aconteceu, não deu. Normal demais. Então, é muito importante vocês terem atenção e saber que vocês sempre não consigo falar e escrever ao mesmo tempo assim. Multiplicação. Vocês sempre vão, né, estar aí mudando o código de vocês, corrigindo as coisas, testando coisas diferentes. Então vamos lá. Aparentemente aqui tá tudo certo, né? Eu fiz aqui os blocos para cada operador. Tem uma coisa muito legal. Essas variáveis aqui eu não quero que elas apareçam o tempo todo, né? Então na verdade, quando for clicado, eu quero aqui, vai mudar para o cenário, mas tem outras coisas aqui, mude pontos para 0 e esconda a variável pontos. Mude tempo para 100 e esconda a variável tempo. Vamos lá, tempo aqui, cadê o tempo? Muito bem, jogar um pouquinho mais para baixo. Aí a variável soma também não quero, não quero essa, não quero essa, mais para baixo ainda, deixa eu colocar isso aqui. Professor, você tem uns toques, né, com organização? Tenho. Muito bem, essa aqui é divisão, multiplicação, subtração, vamos agora mudar, senão ele só vai mudar ali, subtração, mude soma e esconda soma. Muito bem, e daí, quando eu receber jogar, que é um outro evento aqui, quando eu receber jogar, aí sim, eu venho aqui em variáveis e eu quero que ele mostre duas variáveis para mim. A variável tempo e a variável pontos, certo? Pontos vem primeiro, né? Vamos seguir a ordem. Pontos e tempo. Então, eu acho que deu. Pode ser que não tenha dado, mas vamos ver. Vamos primeiro de tudo vir para cá e... primeira coisa. Tum! Parece que deu, hein? Primeiro, o que eu esperava era exatamente isso. Quer sair daí, não tá rolando tempo, tá rolando nada, pelo menos a gente não tá vendo. E tem as 4 opções. Depois a gente pode melhorar, agora clique aqui na opção. A gente pode fazer um menu de options, né? E um botão de start, deixa para outras aulas. Mas vamos lá. Eu vou escolher soma primeiro. Soma. Qual é o valor de a soma de 4 com 1? Olha o tempo rolando ali. 5. Lá, vejam bem. Primeiro bugzinho. Mas vamos continuar aqui, Tá vendo que os outros atores não saíram. 2. Valor do 9 com 8, 17. Os outros atores estão ali. Muito bem. Qual é o valor do 2 com 8? Gostei, hein? Agora vai muito mais. Olha só, já fiz 4 pontos. 9. Muito bem, resposta certa. 3 com 1, 4. Muito bem, resposta certa. 14. Muito legal. Muito bem, resposta certa. Muito bem, então funcionou, só temos um bugzinho, que você veja que eles não saem. Eu sabia que eu esqueceria aí. Aqui, mude para e transmite esconda. Mas o que a gente precisa fazer aqui é, em eventos, quando o cenário mudar para theater, né, do teatro, a gente tem que vir aqui em aparência e esconda. E a gente vai colocar um Ctrl+C, Ctrl+V para os outros 4 e vocês vão ver que agora sim as coisas vão se resolver. Então, clicamos aqui, muito bem. Vamos agora tentar de novo. Vamos para a subtração. Bom, eles já não apareceram, muito bom. Qual o valor da subtração de 4 com 10? Menos 6. Muito bem, a resposta certa. Qual o valor da subtração de 5 com 6? Eu vou errar de propósito, vou colocar só 1. Resposta errada, tente novamente, muito legal. E ele não deu pontos, hein? Qual o valor da subtração de 1 com 10? Menos 9. Muito bem, resposta certa. Qual o valor da subtração de 6 com 7? 13. Muito... Não. O quê? O que eu fiz? Eu errei? Agora fiquei confuso, não sei se digitei errado, não vi.
14. Não, olha, eu estou fazendo soma. Estou confuso. Meu Deus, que confuso. 4 com 9 é menos 5. Muito bem. Olha só que divertido, kids. Estamos aqui criando um quiz e olha só que coisa louca. A gente criou botões que vão para uma tela que tem um ator que vai dando uma pontuação com um cronômetro que vai indo contra nós para a gente fazer mais pontos e ele muda toda hora esses números, esses resultados, essas contas. 6 com 1, 5. Muito bem, resposta certa. Olha que incrível. Vamos ver aqui. Esse aqui eu vou deixar até o final. 6 com 3, 3. Muito bem, resposta certa. 4 com 7, meu Deus. Qual será? 4 com 7. Menos 3. Muito bem, agora vamos deixar 6 pontos. Ninguém vai vencer a mim. Vamos lá agora. Deixar acabar o tempo. Você fez 6 pontos. E aí depois a gente pode partir para uma tela de game over, para uma tela de rank, fazer outras coisas, mas olha só que incrível. Vamos voltar aqui, ó, se a gente clica de novo, vamos testar a multiplicação rapidinho só para ver se ele vai. 6 com 7, meu Deus, olha, eu vou dar uma dica para vocês quando a conta é assim, ó. 6 vezes 6 é 36, mais 6, 42, porque é 6 vezes 7, será? 9 com 2, esse eu sei, é 18. Muito bem, deixa eu só ver se ele não está ficando louco. 9 com 10, eu vou pôr 91. Errada, tente novamente. Muito bem. Agora aqui, e tem um pontinho interessante. Vamos tentar a divisão. Como será que fica os decimais em divisão? Qual é o valor de 8 com 3? Meu Deus. 8 com 3, meu Deus. Eu vou pegar uma calculadora aqui. Eu tô, nossa senhora. Nossa, gente do céu, não. 8 dividido por 3, 2,60. Mas como é que será que fica? Eu tô numa dúvida. Será que se eu colocar 2,6? Resposta errada, tente novamente. 4 com... Meu Deus. 4 com 0,5? Resposta errada, tente novamente. Peraí. Como será que ele está tratando esta divisão aqui? Como será que ele está fazendo esta conta? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui em divisão. Estou com dúvida, não consegui, não acertei. Tudo bem, eu vou te mostrar como a gente pode fazer aqui. Bom, o programa é nosso, o jogo é nosso, essa é a vantagem, né? A gente pode vir aqui no código-fonte. Então ele vai perguntar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar tá? Vamos mudar. E aqui, o que ele vai dizer para nós? Ele vai dizer para nós, se eu pegar aqui um diga, tem outras maneiras de fazer isso, mas vamos fazer assim. Se eu pegar aqui, ou se a gente vem aqui, mais fácil. Eu ia fazer de um jeito, mas não vou. Vou deixar aqui do jeitinho que tá. E vocês não contem para ninguém. Vamos de novo que vocês vão entender. Vamos começar aqui. Divisão. Qual é o valor da divisão de 4 com 3? 1,333. Resposta errada. Não, amigo, vocês estão me deixando confuso. Essa resposta aqui é o que eu digitar e não é isso que quero. Não é isso, vou ter que fazer daquele jeitinho mesmo. É que me confundi, me desculpe. Vou pegar aqui aparência e diga esta respostinha aqui, que vai ser o quê? Operadores por 5 segundos. E vais aqui, variáveis, número 1. Número 1. Número 2.
Vamos ver. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu jogar com divisão, ele vai sempre escolher 2 números aleatórios, né? Que ele vai falar pra gente. Ah, não vai falar não. Não vai falar não. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar 1 e 2 aqui. Tá? A gente vai aumentar aqui, ó. Vamos vir para cá. Vamos tirar essa respostinha aqui que não precisamos dela. Tudo bem. O tempo... Ah, tá. Então eu vou ter que colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Número 1 e número 2. E aí a gente vai ver o número 1 com o 2. Lembrando sempre que a divisão é do primeiro pelo segundo. E ele vai nos falar a resposta. E vai ficar falando a resposta. Vai mudar o número, falar a resposta, mudar o número, falar a resposta. E assim a gente vai entender o que a gente precisa fazer. Então vamos lá. Divisão. 4 com 6. Ah, é ponto e são 2 casas decimais. Ponto e 2 casas decimais. Então 2 dividido por 7 é 0,29. 3 dividido por 9 é 0,33. 6 dividido por 10 é 0,60. Então, muito bem, é 2 casas decimais. Agora, que eles não fiquem perplexos com medo ou coisa assim. Realmente, fazer uma conta de divisão de cabeça com casas decimais não é algo muito fácil de se fazer. Não é algo muito normal de se fazer. Então, realmente, pode ser que você precise aí de um caderninho, faça umas operações, possa treinar o quão rápido você é nessas operações. Pode ser, para que você treine um pouco. Mas fique tranquilo, na vida. Não é, oh meu Deus, faça uma. Não, fica tranquilo. Dentro dos raciocínios e operações matemáticas, muito importante você saber fazer uma soma, uma multiplicação, uma divisão, uma subtração, mas a divisão em si, né, você entender, não precisa, nossa, quanto que é 17 dividido por 19 de cabeça? Não, kids, não é bem assim. Mas é importante você treinar, entender como faz e ter essa fase como uma fase super difícil, né? Essa aí que você tá com uma folhinha do lado, faz as contas, treina e aí vê se você é mais rápido que o seu amigo, por exemplo. Eu vou fazer uma aqui, eu vou usar o artefato aqui da minha calculadora e aí vamos ver como é, só para ver pelo menos se está funcionando o nosso joguinho. Então vamos lá. Vamos aqui em divisão. Ah, não, a gente tem que mudar, né? Vamos mudar. Não tem nada disso aqui mais. Agora a gente volta para cá. Divisão. Qual é a divisão de 10 por 9? Então, 10 dividido por 9 é 1.11, né? 1.1, uma dízima periódica. Mas eu vou por 1.11 e vamos ver se vai. Resposta errada, tente novamente. Valor de 5 com 10. Não, agora estou confuso. É 0.5 e 0. Muito bem, resposta certa. Ah, eu acho que ele arredondou, será? Bom, divisão de 8 com 1, bom, é 8, né? Essa ficou fácil, né? Muito bem, resposta certa. Qual o valor da divisão de 3 com 8? Vamos lá. 3 dividido por 8 é 0.375. 0.375. Será que nessas ele coloca 2? Ah, ele colocou mais casas decimais. Cuidado, hein? Qual é o valor da divisão de 7 com 3? Bom, é 2 alguma coisa, né? 7 dividido por 3 deve ser uma dízima. 2.333. Então, 2,333. Será que ele põe assim? Resposta errada. Tente novamente. Ah, mas vou falar uma coisa para vocês. Quando é dízima assim, é importante você ver como ele responde. Pode ser que ele coloque 2 decimais, pode ser que ele arredonde uma. É interessante você, né, entender como essas coisas funcionam, como o nosso código funciona, o nosso programa funciona. Por isso que depois de a gente testar, a gente vai tentando várias vezes, né, vendo como ele funciona, usando o que a gente tem aqui no nosso código, assim como a gente falou. Mas olha só que incrível! Temos aqui um jogo de quiz, onde a gente pode escolher 4 das operações matemáticas para brincar. E aí, a gente está começando a construir o nosso jogo. O que eu quero fazer na próxima aula? Eu quero colocar um botão de jogar
Eu não quero que quando a gente selecione aqui a gente já vá direto para lá. Eu quero um botão de jogar e vou dizer por quê. Porque a gente vai construir um botão de opções, né, de tutorial, read me, leia aqui, para a pessoa entender como é o jogo. Daí nesse tutorial a gente vai escrever, olha, esse jogo é um quiz feito para crianças, onde você pode, você deve escolher a operação e aí depois você aperta jogar e aí vai para o quiz e aí você tem 100 segundos e aí você faz uma pontuação e depois a gente pode colocar um ranking. É isso, a gente vai escrever como funciona, porque ninguém é obrigado a adivinhar, né? Tudo bem que a pessoa pode ser, né, espertinha, clicar ali e entender, mas é assim que a gente vai fazer, tá? A gente pode até pensar depois se a gente não coloca como é que é uns exemplos, né? Principalmente no de divisão, para que a pessoa entenda como é e ela deve responder, saber que é o ponto, saber quantas casas decimais, quando é dízima, o que acontece. Então, não perca na próxima aula, onde a gente vai continuar o nosso jogo. E não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva e mande este vídeo para todos os seus amiguinhos, seus professores, todo mundo que gosta de aprender aprendizagem criativa, computação criativa e programar com Scratch. Afinal, todos esses pontos são conceitos fundamentais em programação, que é muito importante que vocês aprendam. Então eu vejo vocês na próxima aula.